Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo a participação dos nossos convidados e convidadas, que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Hoje nós estamos aqui deixando também o nosso carinho a toda a nossa equipe da FEAL, que faz esse programa acontecer. O nosso carinho à senhora Vanderly Batista também, fundadora, deste programa. Não está participando hoje, mas nos próximos a gente vai sempre deixando um carinho aqui para ela, nossa gratidão. Vamos começar o nosso programa deixando uma gratidão também para uma ouvinte querida, Alice do Jabaquara, São Paulo. A Alice deixou um carinho pelo nosso WhatsApp em agradecimento ao nosso programa. Ela disse gratidão ao André e o Lucas, que participaram aqui do Quem Somos Nós, Eles contaram suas histórias, eles que trabalham aqui na FEAL também. E ela disse a Vanessa e a todos um grande e forte abraço e gratidão eterna. Então, deixando também o registro, para o nosso carinho, a nossa ouvinte Alice do Jabaquara. Muito obrigada e a nossa gratidão, Alice, sempre aí na nossa participação. Falando sobre registro, então, o nosso tema de hoje são os registros espirituais. Qual é o registro espiritual que você pode, de repente, compartilhar aí nas nossas redes? Nós vamos compartilhar isso com o nosso convidado de hoje, que é terapeuta, escritor, palestrante, comunicador, também idealizador do canal Espírita da Renovação no YouTube. Estamos falando do nosso querido Rossano Sobrinho. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Rossano? Graças a Deus, tudo em paz. Que alegria, gratidão profunda pelo convite para participar do programa. Estamos aqui para a gente bater uma bola, conversar um pouco sobre espiritualidade, como sempre, que é o motivo central da nossa jornada, da nossa caminhada. Muito feliz, Vanessa. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua presença aqui, mesmo que virtual. E aí você pode contar para os nossos ouvintes e telespectadores, até o porquê do online. Você sempre participa aqui da programação também online. Nós estamos aqui em Guarulhos, São Paulo. Então você conta para o nosso ouvinte te conhecer melhor, de onde você é, onde você chega nas nossas redes aí, a sua cidade, sua localidade. Mas também, Rossano, conta a sua história, com o seu início com a doutrina espírita. A sua família é espírita também, Rossano? Bem, eu estou numa cidade no interior de Minas Gerais chamada Espera Feliz, aqui na zona da Mata Mineira, próximo ao Pico da Bandeira. Então vocês já imaginem o frio que está fazendo por aqui, Eu estou perto de um dos picos mais altos do país, se não o mais alto. Então, na zona da mata de Minas Gerais, cidade com esse nome lindo, Espera Feliz. Ô Vanessa e amigos, eu nasci num lar católico, minha mãe era católica, meus avós paternos eram espíritas, mas não foi através deles que eu contatei o espiritismo. Desde muito cedo, eu me percebi um pouco diferente nas minhas buscas. Eu fui uma criança. Os familiares contam que parecia um menino já adulto, com a personalidade, porque eu fazia perguntas, queria saber das coisas. Uma tia minha até chegou na casa dela e contou para a filha. O Rossano, o filho da Verina, aquele menino, é um pouco diferente, porque ele conversa como um homenzinho. Então, eu muito cedo, estranhamente, vamos dizer assim, tinha perguntas de caráter filosófico. Eu queria entender as coisas, eu ia à igreja com minha mãe, a igreja católica, mas eu tinha perguntas e na adolescência isso ganhou uma força muito grande na minha caminhada, porque eu fazia perguntas ao padre, a religiosos, a pastores, a amigos, na medida que fui crescendo. E diante de muitas perguntas, eu recebi a seguinte resposta: mistério de Deus. Mistério de Deus. Por que essa criança nasceu nessas condições de sofrimento e tal? É um mistério de Deus. Por que tal pessoa nasce na África nesse contexto? Por que existe isso? Muitos porquês. E ainda no finalzinho da infância,
eu chamei uma professora muito querida de religião, professora de religião, ela era católica, Dona Onéia Fumian. E eu disse que eu queria conversar com ela em particular sobre algumas questões. Um menino de 10 para 11 anos. E ela me deu esse espaço, me concedeu praticamente 1 hora de conversa. Era uma alma linda, fraterna, carinhosa, era uma mãe espiritual de todos nós. Ela me acolheu com uma doçura incomum e eu sabatinei a professora de perguntas. E, embora aquele amor infinito com que ela me acolheu, que eu nunca esqueci, ela ficou bem preocupada comigo no sentido de ter percebido que as respostas não atendiam às minhas ânsias. E aí segui a jornada, sem respostas, visitando igrejas, estudando as religiões. Comecei a estudar as religiões, todas elas praticamente, ou pelo menos as principais. E aí foi na faculdade que eu contatei o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas, porque é um livro que apresenta a teologia católica, a teologia protestante e a doutrina espírita em relação à vida espiritual, depois da morte, o que acontece com o espírito. E foi ali, Vanessa, com O Céu e o Inferno, uma obra pouco estudada pelos espíritas, que eu me apaixonei pelo espiritismo. Eu encontrei os trilhos do equilíbrio para mim, com respeito a todas as outras escolas religiosas, mas foi ali. E aí eu li, descobri que era uma codificação, pelo menos 5 livros básicos, e antes de ir para o Centro Espírita, eu li toda a obra, as obras básicas de Kardec, e me tornei espírita. E aí me vinculei à Sociedade Espírita, Paz, Amor e Caridade, aqui de Espera Feliz, onde estamos há mais de 20 anos fazendo palestra, coordenando reuniões. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Como muitos de nossos convidados começam no Espiritismo pelos questionamentos também, né? Como você teve aí vários questionamentos e algumas das respostas que você foi buscar. Então, durante o programa pode ir também contando essas histórias. Os nossos seguidores adoram saber, conhecer um pouco mais também desses bastidores, e eles se identificam, se reconhecem nessas histórias. E aí eu gostaria que você chegasse até as casas André Luiz, até nós aqui da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Não sei se você já esteve por aqui, já visitou as casas e os nossos estúdios na FEAL, mas conta para nós como é que você conheceu, como que você conheceu e quando, as casas André Luiz e a FEAL, Rossano. Foi muito interessante. O Jeter Giacomini tinha um programa, antes de existir a TV Mundo Maior, ele tinha um programa, me parece... Era aos domingos esse programa que eu assistia sempre, e aí surgiu um concurso literário da FEAL, o concurso literário espírita da Fundação Espírita. Tinha um nome esse concurso literário. Eu sei que eu assistindo de casa, e eu já tinha começado a escrever, eu tinha um livro pronto. A resposta que eu recebia de padres, pastores, estudiosos, teólogos, diante de certas questões, era mistério de Deus. E aí eu escrevi um livro, um romance reencarnacionista, intitulado O Mistério de Tel. Tel, em grego, Deus, que tratava da reencarnação. Porque a reencarnação é a grande chave que responde inúmeras dessas questões fundamentais da existência, Por que nasceu assim? Por que esse sofrimento? Por que esse desafio? Foi com a reencarnação que eu entendi a Bíblia, foi com a reencarnação que eu entendi a vida, foi essa grande chave que o Espiritismo nos apresenta, embora a reencarnação não surja com o Espiritismo, os Espíritos confirmam a realidade dessa lei biológica da reencarnação. Então o Jeter propôs esse concurso no programa dele, no domingo pela manhã, acho que passava às 10 horas, e eu mandei o livro para a Fundação Espírita André Luiz para participar do concurso. E tive a alegria de vencer o concurso ao lado de um livro de Marcel Benedetti e do psicólogo Enéas Canhadas. Foram 3 livros em primeiro lugar, e o livro foi publicado pela editora Mundo Maior. Logo depois surge a TV Mundo Maior. Eu estive em São Paulo na 18ª Bienal Internacional do Livro,
lançando esse livro. O livro, né, nesse momento, aí dei entrevista para a TV, para a rádio, com o Jeter, outros companheiros. Mas eu já acompanhava, assim que surgiu a TV Mundo Maior, eu comecei a acompanhar vários programas. Lá em casa a TV ficava muito ligada, acompanhando a programação, e depois recebi convite para participar com vocês periodicamente, de vez em quando, até você me convidar para o Manhã Boa Nova, onde de 15 em 15 dias eu faço essa participação com imensa alegria. Que coisa boa! Aqui das Minas Gerais, do interior das Minas Gerais, através da tecnologia, poder colaborar um pouquinho nessa mensagem veneranda, libertadora da doutrina espírita. O Jeter falava, e eu repito o que ele sempre falou, nós temos uma mensagem avançadíssima. É uma mensagem capaz de iluminar, e essa fala não é uma fala proselitista, não estamos arrebanhando pessoas para o movimento espírita, mas a mensagem do Espiritismo, que configura na Terra o Consolador prometido por Jesus, tem um poder incomum de renovar a Terra, porque ela é racional, ela é científica, ela é filosófica, ela propõe o debate, o diálogo. Então eu vejo que nós temos nas mãos uma mensagem profunda. Chico Xavier dizia que o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E nós, na nossa limitação tão grande, podemos colaborar de alguma forma para esparzir, divulgar essa mensagem, que é a maior caridade, segundo os Espíritos, que podemos fazer ao Espiritismo, a sua divulgação, que é a missão da FEAL, que é a missão da Rádio Boa Nova, que é a missão da TV Mundo Maior. Muito bom, muito bom. Nós vamos falar mais um pouquinho, então, sobre o comecinho a sua resposta, essa resposta sobre como você conheceu as Casas André Luiz e a FEAL, sobre esse concurso que você participou, veio até a Bienal e também aí atrás de você eu tô vendo que tem alguns livros, né? Então, falando sobre os livros, quantos livros, Rossano, você já escreveu e o que te dá mais alegria, assim, nessa atuação como escritor? Já são, Vanessa, 25 livros. Eu escrevo, mais especificamente, 2 tipos de livros. Romances espíritas e livros de autoconhecimento e espiritismo, né? Psicologia, psicanálise e espiritismo. São 2 linhas assim. Então, eu tenho livros pela Mundo Maior Editora, pela editora Chico Xavier, pela editora Dufour. E eu gosto muito de trabalhar essas 2 áreas, autoconhecimento e romances também. E eu estou lembrando agora do título do concurso, Concurso Espírita João Castardelli. Concurso Espírita João Castardelli. A minha alegria há livros espíritas, aprofundando um pouquinho na parte literária, muito eruditos, né? Eu vejo gente falando, tem que ler Kardec, tem que ler Kardec. Tem que ler Kardec, sim, mas Kardec era um autor erudito do século XIX, estudou com Pestalozzi em Yverdun. A linguagem de Kardec não é tão complexa, mas não é acessível a todo mundo. Então, eu vejo o meu papel como um autor espírita como um decodificador de Kardec, desses luminares, de Leon Denis, numa linguagem mais atual e mais acessível às pessoas. Porque não é todo mundo que você pode entregar um livro dos Espíritos, um Céu e Inferno, tem gente que vai ter dificuldade. E como eu disse, né, a citação do Chico, o Espiritismo, é Jesus de novo para o coração do povo. O Espiritismo traduz o Evangelho e o restaura e amplifica para o povo. Então eu vejo assim, um dia um amigo me perguntou, uma pessoa muito querida, ele me fez a seguinte pergunta, né? Porque eu sou um autor aqui do interior de Minas Gerais, né? Você não tem tantos autores, né, elevadíssimos, eruditos, escrevendo sobre o espiritismo, né? E que já escreveram, você vê Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, tantos autores. Por que você decidiu escrever? Aí eu dei a seguinte resposta, eu acho que na hora ela foi até inspirada. Eu disse assim, embora existam grandes jardins e mansões luminosas na Terra, eu não vou deixar de plantar o meu jardim no meu quintal. Porque eu também quero receber
a visitação das borboletas, dos passarinhos cantores. Então, quando eu escrevo, a grande alegria é poder, com o meu tempero, com o meu estilo, da minha forma, alcançar algum coração e oferecer essa mensagem que eu tenho estudado há mais de 20 anos. E quando alguém fala assim, Rossano, li pela primeira vez um livro seu, porque pouca gente lê no Brasil, né? Falando das massas, a maioria não lê. Tem gente que nunca leu um livro, né? Nós espíritas estamos muito familiarizados aos livros, mas o povo não é muito de ler. Então, quando a gente vê autores, um Richard Simonetti, por exemplo, uma linguagem fácil, alcançando as pessoas, tantos autores, eu acho que eu me incluo, procuro, me esforço para fazer parte desse grupo de autores, escrevendo para o povo, né? Levando essa mensagem numa linguagem mais fácil e que alcança do mesmo jeito, sem menosprezar os autores clássicos, os eruditos. Então, quando eu vejo um livro, às vezes eu visito uma cidade, os livros já chegaram lá, né? E alguém fala, li o livro tal, ou recebo e-mails de leitores, Vanessa. Nossa, que coisa linda, de vez em quando eu recebo um e-mail, Rossano, estou lendo o livro, ou pelo Instagram, pelo direct, Rossano, estou lendo o livro tal, estou gostando muito, pessoas que eu não faço a menor ideia, e eu fico pensando, é nossa família espiritual. Então, isso é um presente para mim. Eu me sinto muito bem. E é uma questão também interessante, quem gosta, gosta. Eu escrevo por gostar, eu faço as palestras por gostar. Eu sinto muita alegria. Eu te falei outro dia, após um programa, alegria. A gente começa a falar de espiritismo, de espiritualidade, de literatura espírita, de cultura espírita. A gente muda de faixa. A gente entra numa faixa de alegria, em sintonia com as esferas mais nobres, porque a Terra, dizem os espíritos, é um planeta das faixas escuras. A literatura, certamente, é um instrumento da divindade, dos espíritos amigos, de Jesus Cristo, a serviço da nossa elevação psíquica e espiritual. E eu trabalho nesse campo. Que maravilha, que bom conhecer a história do nosso amigo aí de Minas Gerais, Rossano Sobrinho. Você que está acompanhando Quem Somos Nós de hoje, está conhecendo um pouquinho mais das experiências e das conquistas, também das alegrias do Rossano aqui no nosso programa. Obrigada a você que está sintonizado pelo rádio, pela TV e pela internet. E nossa programação só é possível pela sua participação e contribuição no Clube Amigos da Boa Nova. Então, o nosso convite é para você se tornar sócio se você ainda não é. É só ligar no 0800 12 018 38 e falar com as nossas colaboradoras do clube que vão te passar todas as informações. Você tira suas dúvidas também, acessa os nossos benefícios, tem muitos benefícios sendo um sócio do clube. 0800 12 018 38. Então, faça parte você também do Clube Amigos da Boa Nova. Prefere se associar pelo site? Então acesse feal.colabore.org, que é o nosso site, que está na tela se você está acompanhando pelas nossas redes sociais. feal.colabore.org. Você vai ter desconto em eventos, aí peças teatrais, em hospedaria, terapias integrativas, tem muita coisa boa sendo um sócio e, claro, contribuir, né, para que a gente continue levando a nossa mensagem pelo rádio, pela TV e pela internet. feal.colabore.org. Acesse e se torne um sócio você também. E a nossa gratidão, muito obrigada, um beijo carinhoso a todos os nossos sócios que contribuem aqui com o nosso trabalho. Gratidão a todos. Agora, Rossano, voltando um pouquinho sobre ser comunicador, que você falasse um pouquinho sobre o Rossano comunicador, né? Do Manhã Boa Nova e também do seu canal do YouTube, né? O Renovação. Qual que é o maior desafio? O maior desafio que você tem sendo comunicador dessas redes, né, específicas? E também como é que você faz para superar esses desafios? Ser comunicador é uma experiência muito aprazível para mim, muito agradável. Eu tenho uma formação em letras, né? Eu tenho uma graduação em letras, tenho pós-graduação em psicopedagogia. Atualmente eu não atuo mais como professor, eu sou terapeuta, sou psicanalista, né? Mas ter feito letras me habilitou muito. Desde muito cedo eu tinha uma certa facilidade em falar, né? Eu sou até verborrágico, de vez em quando eu falo, Vanessa, você sinaliza isso, se eu estiver falando demais, eu nunca sei por quê.
A gente lê muito, estuda muito há muitos anos, então joga um tema, a minha esposa fala assim, se colocar ali um copo d'água, faz uma palestra, Rosana. Aí eu começo a falar sobre o copo d'água e dali a pouco, né, o tempo passou. Então, eu não vejo assim grande desafio, né, investir o pensamento com palavras, né? O que é a palavra? É a roupa com a qual a gente veste o pensamento. E aperfeiçoar isso é uma bênção, porque a palavra tem um poder muito grande. Se você veste um pensamento com as palavras adequadas, você alcança o coração do outro, né? Como comunicador, então, eu fico muito feliz em poder levar essa mensagem. A mensagem, evidentemente, é muito maior do que nós mesmos, né? É difícil, talvez esse seja um desafio, né? A mensagem é tão divina, como dizia o professor Herculano Pires, ele dizia que o Espiritismo é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus. Nós somos os pigmeus, né? Uma doutrina de gigantes espíritos iluminados. Então, mas é tão prazeroso aperfeiçoar o campo da comunicação para alcançar o outro, né? O interlocutor, vestir com significantes o significado, né? Vestir com palavras o pensamento. Às vezes uma pessoa tem uma ideia extraordinária e na hora que passa ela perde 80% da sua beleza, porque não tem um repertório linguístico adequado para a difusão da mensagem e a mensagem perde força. Então o desafio é sempre aperfeiçoar para que o nosso poder de comunicação, de vestir o pensamento espírita, se aproxime um pouco do que o pensamento espírita de fato é, do que essa doutrina de gigantes de fato é. Então, esse é um desafio, eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, e a leitura é a melhor ferramenta. Como professor, eu diria, falava isso para os meus alunos e falo ainda hoje, né? Um escritor brasileiro disse que aquele que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Aquele que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Aqui eu abro um parênteses, um puxãozinho de orelha, todos nós. Nós estamos muito presos aos celulares, né? A gente quer tudo mastigado e pronto. Então a gente tem preguiça mental para ler. Não apenas preguiça mental, a nossa mente está muito acelerada num nível definido como beta, de 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. Uma mente que vive em beta, pegar um livro é difícil, porque não tem foco, tem dificuldade. Mas a leitura é fundamental para desenvolver esse poder de comunicação, para vestirmos o pensamento da forma mais adequada. E no campo da comunicação espírita, os desafios existentes, eu acho, né, que nós espíritas somos um pouco acomodados na difusão da mensagem. A gente quer um mundo renovado, a gente quer um mundo de paz, a gente quer vencer os vícios, a drogadição, a violência. Só que nós espíritas, no geral, quase não divulgamos nas nossas redes sociais uma mensagem espírita, uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem de Joana de Anjos, a mensagem de um comunicador. A gente quer um mundo, mas a gente abraça partido político, a gente abraça time de futebol, a gente até briga por essas causas, e nenhum problema com time de futebol e tal, mas a causa que nós espíritas temos mais nobre é a própria doutrina espírita. E às vezes a gente não divulga, não no sentido proselitista, né? Porque não é o espiritismo que precisa da gente, somos nós que precisamos dele. Mas a gente não divulga tanto. Eu acho que a gente deveria divulgar mais. Repito, não numa postura proselitista de converter pessoas, mas de levar o conhecimento que liberta de dentro para fora. Então a gente deveria se dedicar, todos nós espíritos, uma vez por semana pelo menos, né, colocar uma mensagem espírita, de um espírito, de um escritor espírita, de alguém que está trabalhando na divulgação, apoiar, né, essas expressões da doutrina de divulgação, esses trabalhos, essas instituições, como a FEAL, as Casas André Luiz e tantas outras que estão no esforço para sobreviver. Então, eu acho que a gente recebe muito da doutrina, mas a gente não aprendeu muito a ajudar na divulgação dessa mensagem. Então, a gente sabe da beleza dela,
sabe do poder, mas eu acho que a gente acha que isso vai acontecendo assim naturalmente, se esquecendo que Jesus Cristo desceu dos altos planos da vida e veio aqui, sofreu, passou, foi morto para levar essa mensagem. E a pergunta que fica é assim: qual esforço nós temos feito no sentido de divulgação, né? A gente olha a vida de um Chico Xavier, uma doação total. Uma vida de Divaldo Franco, que ontem completou 98 anos, total ao bem. Porque esses espíritos sabem da importância disso. E a gente sequer... A gente vai ao centro espírita, às vezes bate cartão, toma passe, acha maravilhoso, mas a gente nem sempre se envolve, né? Então é muito venha a nós e pouco o vosso reino. Poxa, Rossano, que mensagem bonita, né? E assim nós vamos até encerrando com essa sua mensagem o nosso programa de hoje, que infelizmente não tem mais tempo. Mas muito obrigada por você ter participado, compartilhado aqui a sua história. Parabéns aí pelo seu trabalho e sucesso para você. Muito obrigado, Vanessa, pela oportunidade. Sigamos firmes com Jesus. É isso mesmo, firmes com Jesus. Obrigada ao Jefferson, ao Rogério, ao Sidney, à Thaís, enfim, toda a nossa equipe aqui da FEAL, nós agradecemos. E você continua sempre aí na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, e até o próximo Quem Somos Nós. Você acompanhou Quem Somos Nós?